Livro O Autor, o Divino, capítulo 4. Há uns anos atrás eu estava em um lugar e fui visitar uma senhora. Ela se chamava Maria. Quando eu estava na casa dela, eu sempre tenho mania de parar e fazer uma oração em silêncio. De repente, a minha mente virou para o lado do quarto dela. E minha mente, meus olhos ficavam fixos para debaixo da cama. Ali, eu via um monte de cobra, tipo um bolo, embolado, e a cabeça dela no meio do bolo, olhando para cima. E mostrava que aquilo ali era algo muito mal que estava fazendo ela ficar doente. Depois a minha mente mudou, olhou para fora. Tinha um pé de amora. Aquele pé de amora, apareceu aquela cobra em pé. Ela abria a boca, olhando para mim, e chegava de mostrar a garganta dela, com aquela língua de duas pontas, apavorada e querendo me pegar. Depois, o espírito mudou novamente, fez olhar para o banheiro. A mesma cobra apareceu dentro do banheiro, com o mesmo jeito, com a boca aberta, doida para me atacar. Então aquela cobra apareceu em 3 lugares ao mesmo tempo naquele ambiente. Eu comecei a rezar fervorosamente para me descobrir o que estava acontecendo com aquela casa. Alguma coisa estava acontecendo que não era de bom. Depois, eu estava em oração no quarto, tive uma visão que uma cobra saía de um lugar e subia ao morro e chegava e passava para debaixo da porta e entrava para dentro de casa. Eu falei, essa cobra é as mesmas cobras das visões de um tempo atrás que aparecia. E eu comecei a pedir ao Senhor uma luz para me esclarecer o que estava acontecendo naquele ambiente. Depois, passado muito tempo, que eu vi uma coisa acontecendo naquele ambiente. Na visão mostrou que tinha jogado uma terra, mostrou uma pessoa revestida de Satanás, entrava no cemitério. Eu não vi a pessoa, eu vi a forma de masculino usada, acinzentado, todo acinzentado, representava a própria morte. E entrou lá dentro, saiu e fechou a porta de novo do cemitério. E eu continuava olhando. Falei, nossa, meu Deus do céu, uma coisa tá ficando meio estranha. E eu continuo olhando. Saiu. Depois foi e apresentou aquela casa da Dona Maria. E falou desse jeito. Aí foi feito um feitiço, uma bruxaria que os bruxos fazem. E joga em cima da casa da pessoa. E quando faz isso, a pessoa tem que mudar. E quando muda, morre. E eu falei, nossa, mas eu estava em busca disso há tanto tempo. Então é isso que está acontecendo? E eu falei, vou procurar essa pessoa e vou contar. Logo em seguida. Aí no outro dia tive novas visões muito fortes sobre um lugar que apareceu um ovo, o ovo rachou, de repente deu um trincado, o pintinho piava. A mesma voz falava assim comigo assim, isso é quebrando o mal. Depois me levou em outro ambiente e tinha um homem do lado. Esse homem estava do lado e essa voz saía do outro lado, e o ovo estava próximo em mim, ouvindo ele dar aquele trincado que falava, aquilo era quebrando o próprio mal. E o pintinho piava. Depois, apareceu lá na casa da Dona Maria de novo, apareceu uma bota preta, uma por cima da outra, e depois apareceu um caixote de madeira e falou,
pega ele e quebra ele todo para quebrar o mal. E naquele momento eu falei, vou ter que falar toda essa história para essa pessoa. É bom seguir. Depois a minha mente saiu de um lugar para outro e foi para um lugar muito distante. Um lugar que eu não a conhecia, mas era diferente. Ao mesmo tempo voltava para minha mente e falava, mas que lugar é esse? Aí eu fiquei olhando. Era um lugar muito bonito, até meio azulado. Estava com uma arma na mão de lançar flechas e já estava ali pronto para lançar as suas flechas. E a voz falou desse jeito. Parece humano, mas não é humano. São sobrenatural. São o mundo espiritual. Aí eu fiquei observando ele com aquela seta na mão, forma de um homem moderno, ali, chique, né? Muito chique mesmo, o jeito que tava. Pronta para acertar as setas. E eu perguntei, mas quem são eles? A mesma voz respondeu, eles são os querubins. Eram anjos. No fim da história, eram anjos. E eu também não sabia, eles não estavam com asas. Anjos só aparece para mim desde criança, mas eles não estavam com asa. Eles estavam forma humana, de homem normal. E naquele momento, meu espírito saiu e eu fui para outro lugar e ficava pensando. E conversar essas coisas com essa pessoa. Já que existe tanta coisa rodando, ela vai ter que tomar essa providência. E eu fiquei lembrando, há muitos anos atrás, eu estava em um lugar, uma pessoa, na visão, mostrava ela me irritando. E eu fiquei, nossa Senhor, eu tentei cair com essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, mas essa pessoa me irrita, você tá vendo? Não vai me irritar de novo, eu quero ver essa pessoa, eu quero ver o bem dessa pessoa. Mas isso é triste. Aí de repente a minha mente transformou em um livro. E o livro abriu-se todo. E ele falou assim, que tentar, o livro da revelação vai revelar as coisas para ela. Porque o seu cérebro é um livro de revelação. Passou. Depois daquele dia, passado um tempo, apareceu o céu. E eu fiquei olhando para o céu. Falou-se o livro das revelações. Aí eu peguei e fiquei prestando atenção no que eu ouvia. Falou assim comigo assim, você tem os dons de revelação. Nossa, obrigado, Deus. Realmente o Senhor tem falado sempre comigo mesmo. Nem sou muito de comentar isso, que as pessoas não acreditam, né? Usa terrível deboche. As pessoas não... Quando fala sobre Deus, a maioria das pessoas não tem interesse. Mas vai falar assim de um pagode, de um pula-pula, né? Igual esses shows aí que tem por aí. Muito vai dar atenção, ó, fantástico. Mas que a gente for falar dessas coisas, as pessoas humilham a gente, ri da gente, fala que a gente é doido, que a gente é isso, aquilo, outro. Não gosta. Às vezes a gente tem até vontade de compartilhar essas coisas com as pessoas, mas acontece que parece que o mundo está fora dessas coisas. Eles não têm interesse sobre essas coisas. Eu fiquei pensando, porque na realidade, quando eu estava vendo essas coisas, eu tinha interesse que as pessoas soubessem que eu ficava vendo essas coisas. Mas o tempo passava. E eu fiquei pensando, como eu poderia passar essas coisas para alguém saber que eu estou vivendo esta vida e não tem ninguém para me compartilhar? Aí um dia eu contei para minha mãe sobre o mundo que eu via de fora e não sabia que só há pouco tempo que eu descobri que era Jerusalém, Cafarnaum, que eu via as coisas da cidade de Jesus. A minha mãe falou assim, filha, essas coisas são muito estranhas. São estranhas demais, não conte para ninguém. Guardei para mim mesmo. Mas passado o tempo, eu comprei um aparelho que eu não usava, a gente não tinha nem costume usar aparelho, né? E tinha internet, comecei a pesquisar algumas coisas, descobri que os lugares eram Jerusalém, os muros que eu via eram o Muro das Lamentações e a cidade era a cidade de Jesus. O que aconteceu?
Depois eu procurei uma pessoa, falei, ó, vamos fazer um canal para Jesus? No Instagram e no YouTube. O canal de Deus, né? Aí eu peguei e vou fazer alguma coisa para apresentar para ele. Fiz. Depois quando eu fiz, ele falou, uma visão, ele falou assim para mim assim, você pode colocar as coisas de Deus neste canal. Aí eu comecei a gravar umas coisinhas dele, comecei a colocar. Aí depois desses dias eu tô bem, uma boa, trabalhando, tranquila. E o Senhor falou comigo desse jeito. Você grava o livro ou o autor é o divino. Aí eu falei, nossa, bom, agora pra frente vai ficar ótimo, porque as coisas que o Senhor passa pra mim, Ele vai transformar num livro gravado. O Papai Celestial falou que o livro chama O Autor, o Divino. Então vou gravar do jeito que Ele falou. Aí eu comecei a gravar, está aí no YouTube, esse aqui já é o 4º capítulo, que eu estou apresentando as coisas que ele fala para mim, e tem muitas coisas que não foi guardada e eu vou ter que tomar providência para guardar. Espere que as pessoas agradem, porque eu estou fazendo isso é algo que o meu Senhor Jesus apresentou para mim. Uma coisa que ele apareceu para mim um tempo atrás e falou para mim desse jeito: a segunda volta do Senhor Jesus está mais breve que qualquer um possa imaginar. Então o Senhor Jesus está observando essas coisas. As pessoas estão muito desligadas de Deus. Ele também falou, é bom as pessoas saberem que tem pessoas sim, que tem contato com Deus divino. Então eu estou falando o que ele falou. E é bom as pessoas saberem que eu tenho essa ligação com ele, né? Eu posso falar com Deus, eu posso ver Ele. Isso é para glorificar o nome dEle. Eu estou gravando essas coisas. Existe gente nessa terra que possa falar com o Senhor, ver a sua face e pedir a Ele misericórdia pela gente e pelas pessoas também. Porque nós devemos viver mais atento em oração, porque como Deus existe, a tentação também existe para destruir a pessoa 24 horas. E muita gente não preocupa com essas coisas. Por quê? Não posso negar. Eu só estou afirmando o meu ponto de vista que eu vejo. As pessoas, cada dia que passa, estão ficando cegos para não ver as coisas de Deus. Cada dia que passa, eles estão ficando surdos para não dar ouvido às coisas de Deus. E quando assusta, a sua salvação está longe. Vi algumas pessoas que morreram e alguns não foi para o céu. Eu pude ter certeza dessas coisas, porque uma dessas vezes no mundo espiritual eu ouvi uma voz falar assim: louco, a quem você recomendou a sua alma? E esse homem é muito rico, ele não foi salvo. A outra mulher muito rica, famosa, riquíssima, ela foi também. E ela aparecia na visão e falou: Maria, vem aqui. Eu falei: mas ela já morreu? Meu Deus do céu, será que eu vou morrer também? Aí ela apareceu de novo. Eu falei: mas será que eu vou morrer? Ela: vem aqui. Eu falei: já morreu? Como é que eu vou aparecer? Meu Deus do céu. Aí o Senhor falou: não, Maria, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para o filho dela, que ele converta a tempo para sua salvação. Espero que essa vá até o seu ouvido, porque não importa, não adianta você ter tudo, nascer num berço de ouro, morar no palácio e depois ir viver no lago de fogo para sempre, igual a sua mãe foi. Que Deus abençoe, que ilumine os seus olhos e abra seu ouvido para ouvir a verdade e praticar a verdade, porque nesse mundo tudo é passageiro. Que Deus abençoe os 4 cantos da terra e salva o seu povo. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, por essas oportunidades. Eu te adoro, Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Graças a Deus.